Bom dia, primeiro ano. Essa turma tem problema de dar bom dia para os outros. Bom dia, Gabi. Bem, gente, vamos para a página 171, tá? É a segunda parte do livro do capítulo 3, né, que nós estamos falando de noções de semântica. Então, nós vamos para a segunda parte, né, de expressão idiomática, paráfrase, polissemia e ambiguidade. Todo mundo já se encontrou aí? Qual a página, professor? Está no chat. Página 171. Deixa eu ver quem está aqui. Rafael Duque, Igor, Gabi, Kaique, Rafael Cuba, Breno, Ana Clara, Robson, Charlie, Elizabeth, Thaís, Bia, Natália, Maria Eduarda, João Basílio. Tá, bom dia. Gente, olha só, vamos começar a falar sobre expressão idiomática, né? O que seria expressão idiomática, na verdade, né? É expressão idiomática, gente. Sabe aquelas expressões que o nosso avô, a nossa avó, o nosso bisavô, a nossa bisavó costumam falar? É exatamente isso, né? É você ter uma expressão, mas com uma estrutura de sentidos fixos. Então, exemplo, no livro de vocês, na página 171, tem um quadro verde, né? Aí nesse quadro verde, ele fala assim: comer com os olhos. Todo mundo encontrou onde que eu estou? Cadê aquele joinha aí na tela de vocês para eu saber? Vamos interagir comigo, por favor, né, gente? Porque aula sem interação não dá, é complicado. Isso, estou vendo aqui alguns com joinhas, né? Outros ainda não entenderam o que eu falei, mas tudo bem. Então, olha só, turma. No próprio livro de vocês, está dando o exemplo de comer com os olhos, olhar para alguma coisa desejando muito, com o rabo entre as pernas, dar pérola aos porcos, empurrar com a barriga, fingir-se de morto, pôr as barbas de molho, trocar os pés pelas mãos, unir o útil ao agradável, ver a luz no fim do túnel. Turma, vocês já ouviram falar dessas expressões. Certamente vocês já ouviram falar dessas expressões. Essas expressões nós vamos chamar de idiomática. Ainda tem aquelas também, né? Tem o rei na barriga. Fulano acha que tem o rei na barriga. Alguém gostaria de comentar sobre essas expressões em algum contexto que já ouviu falar? Alguém gostaria, turma, de falar sobre? Caso alguém gostaria de falar, é só desativar o microfone e falar. Eu acho engraçado essa daqui, com o rabo entre as pernas, né? Submissa, covardado. A pessoa pega, ela quer dar uma de que faz e acontece, e depois alguém mostra uma verdade para essa pessoa e ela pega e fica quietinha, né? Como se estivesse acovardada diante de uma verdade. Aí o fulano colocou o rabo entre as pernas e foi embora. Certamente vocês já ouviram falar disso. Então, vocês estão conseguindo entender mais ou menos o que está sendo falado? Aqui no caso, gente, ele fala de fio a pavio, né? Do começo
do começo ao fim. Depois, pisar na bola, falhar, não fazer algo combinado nem prometido. Agora, no caso, turma, nós vamos ter a paráfrase. Né? A paráfrase, para quem não sabe, existe um conteúdo em língua portuguesa que se chama intertextualidade. Inter, fora, um texto fora do outro. Então, exemplo, junto com a paródia, junto com o plágio, a paráfrase é um mecanismo de intertextualidade. Então, vamos entender o que é isso, né? Um enunciado é paráfrase de outro quando ambos, embora apresentando palavras, expressões e ou organizações textuais diferentes, estabelecem entre si uma equivalência geral de sentidos. Então, olha só, turma. O livro de vocês deu o seguinte exemplo. Atualmente, ele não mora no Brasil. Vamos dizer que uma pessoa fale assim. Atualmente, ele não mora no Brasil. Aí uma outra quer dizer a mesma coisa, só que ela vai dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Olha o exemplo que está aqui depois de igual. Nos dias de hoje, ele mora no exterior. Quando eu falo que atualmente é sinônimo de nos dias de hoje. Ele não mora no Brasil. Se ele não mora no Brasil, gente, significa que ele está morando em um outro país. Porque a partir do momento que não é Brasil, é exterior, certo? Então, aqui no caso, quando ele fala, nos dias de hoje ele mora no exterior, ele está dizendo a mesma coisa, só que com palavras diferentes. No caso aqui, nós temos a polissemia. Né? A polissemia nós falamos na aula passada, né? Que a gente deu exemplo de várias palavras com significados diferentes. Então, exemplo, o Hugo até falou de manga, tem a questão do canto, tem a questão de banco, a palavra banco também, né, gente? Banco pode ter o sentido de banco, o estabelecimento financeiro. Eu vou ao banco sacar um dinheiro. Como eu posso falar que tacaram o banco da sala na cabeça de alguém, quebraram o banco de madeira, né? Como eu ainda posso falar, eu banco o meu filho, eu dou assistência ao meu filho, de uma maneira mais coloquial, informal de se falar. Aqui no caso, turma, qual foi o exemplo que ele deu de polissemia? Características de palavras que apresentam mais de um significado. Exemplo, plano, né? O plano econômico da empresa foi aprovado. Plano, projeto. É mais fácil caminhar em terreno plano, no caso, liso, sem ondulações. Então, no caso, o plano aí vai ser diferente. Eu tenho o plano voltado para o projeto e eu tenho plano voltado para a questão de regularidade. O meu solo pode ser plano, o meu solo pode ser irregular, né? Ambiguidade, turma. Possibilidade de duplo sentido nos enunciados. Para não quebrar a cara, use cinto de segurança. No caso, quebrar a cara, gente, a cara eu posso estar me referindo ao rosto, à face. Como a cara, eu posso estar me referindo à questão de eu me dar mal. Certo? Gente, eu não lembro se eu já falei uma frase para vocês que também é ambígua, quando eu posso falar assim, ó, matança de bandidos causa pânico entre a população. Quando eu falo que matança de bandidos causa pânico entre a população, significa o quê? Que os bandidos mataram alguém, mas significa que alguém também pode ter matado os bandidos. Então, isso é ambíguo. Turma, eu dei um exemplo para vocês em algum momento da minha vida, que eu não lembro qual, do prédio da prefeitura, que eu coloquei assim, a construção da prefeitura durou 2 anos. Lembra mais ou menos disso? Se alguém não lembra, vai lembrar agora, porque eu vou falar, e quem nunca ouviu, vai ouvir agora. A construção da prefeitura, da prefeitura durou 2 anos. Quando eu falo a construção da prefeitura durou 2 anos, significa que eu construí o prédio da própria prefeitura, porque a prefeitura construiu algo, construiu alguma coisa. Mais um exemplo de ambiguidade. Gente, vamos aos exercícios? Vamos aos exercícios. Considere este texto uma campanha publicitária patrocinada por o Sindicato de Corretores de Seguros. Seguro sem corretor de seguro não é seguro. Vocês entenderam, turma, isso aí?
Rafael Cuba entendeu, né? Os outros não entenderam? A Maria Júlia também entendeu. Igor também entendeu. Ok, Kaique. Olha só, gente. Quando eu falo seguro sem corretor de seguro, não é seguro. Alguém sabe me dizer o que significa isso? Vocês estão dormindo no primeiro ano? Vamos lá, gente. A palavra corretor fora de contexto. A palavra corretor fora de contexto pode significar aquele que corrige algo ou profissional que atua como intermediário numa negociação de compra e venda. Na frase dada, ela tem essa segunda acepção. Está correto. Em sua primeira ocorrência, seguro significa contrato seguro, contrato sem corretor, pela qual uma das partes se obriga a indenizar a outra caso venha a sofrer algum tipo de prejuízo. Também está correta. Letra C. Em sua terceira ocorrência, a palavra seguro pode ter o significado referido em B e pode também significar garantido, confiável, corretor. Também está correta. A polissemia da palavra seguro, em sua terceira ocorrência, confunde o leitor e, por isso, prejudica a eficiência da mensagem. Em sua terceira ocorrência, seguro, que no caso é o contrato, sem corretor de seguro, não é seguro. Aqui eu estou voltado para seguro. Não, gente, não vai. Tem como você confundir isso em primeiro ano? Não. Não tem como você confundir. Porque está falando da questão da veracidade, né? Da questão da segurança do próprio seguro, que seria, no caso, o documento, a obrigação. A polissemia da palavra segura, em sua terceira ocorrência, amplia a possibilidade de interpretação, de mensagem, reforçando assim sua expressividade, sem dúvida. No caso, é a letra D de dado. O 1 é a D de dado. Olha essa, gente, número 2. Leia aí para mim, Cuba, por favor. As duas falas? O Cuba pode ler uma e quem pode ler a outra? Pode ser eu? Pode, obrigado. Lá vai. Um dia um astronauta olhou para a Terra e disse: a Terra é azul. Mas hoje, com o desmatamento, a poluição, o superaquecimento, a coisa está ficando preta. Olha isso, gente. A coisa está ficando preta, né? Em relação à charge acima, pode-se inferir que o texto verbal apresenta aspectos que se opõem entre si e partilham da construção do sentido do texto como um todo. Essa está correta? A 1 está correta. O autor incorpora explicitamente uma intertextualidade da linguagem popular. Ele está usando, gente, algo de que as pessoas costumam falar? Sim, ele está usando. As pessoas costumam falar sobre o que ele está falando. A coisa está ficando preta. Depois, o leitor deve atribuir um único sentido para o enunciado a coisa está ficando preta. Só um único enunciado, gente? Quando eu falo que a coisa está ficando preta, só tem um sentido primeiro ano? Não. Né? No caso, quais são os dois sentidos que eu tenho para uma expressão quando eu falo que a coisa está ficando preta? Primeiro ano, eu preciso que vocês interajam comigo, senão a aula vai ficar um saco. Eu preciso que vocês falem comigo, né? Então tá, vocês vão continuar no silêncio, né? Então só eu vou falar. Então, olha só.
No caso, a coisa está ficando preta significa que algo está escurecendo, e quando eu falo que a coisa pode estar ficando queimada através de um incêndio, e quando eu falo que a coisa pode estar ficando preta, significa que a coisa está ficando difícil, né? Que as coisas estão ficando complicadas, complexas diante de uma realidade. Então, no caso, é a letra C de casa. Lembrando, primeiro ano, que é aula online, eu preciso que vocês falem, tá? Senão fica chato. Leia este texto. Sabe, Jarbas, fico com o coração partido quando eu vejo essas crianças no sinal. Depois você manda colocar um insufilme mais escuro, tá? Aqui tem uma contradição, né, primeiro ano? Por quê? Porque ele fala que ele está ficando com o coração partido quando vê criança no sinal. Aí, ao mesmo tempo, ele fala para depois o motorista mandar colocar um insufilme mais escuro. Quer dizer, ele não quer ser incomodado, né? Ao mesmo tempo que ele está preocupado e com o coração partido, quando vê criança no sinal, ele não quer ter contato com as próprias crianças, né? Então, aqui, gente, considerando a fala do personagem no contexto do cartoon, é possível afirmar que ele é uma pessoa que ainda É um tipo de pessoa que não compra gato por lebre? Quem está falando é o Breno, né? Sim, sim. É Fala, a Breno, o letra que você B? falou? É um tipo de pessoa que não compra gato por lebre? A letra B? Quando eu falo que é um tipo de pessoa que não compra gato por lebre, significa o quê? Seria a mesma coisa de dar ponto sem nó. É uma pessoa que ela tem um objetivo, ela fez aquilo por um certo sentido. Ela objetiva alguma coisa com aquilo que ela fez. Né? Não compro gato por lebre. Eu não troco, eu tenho um objetivo, eu não vou me confundir no meio do que eu estou falando, o que eu estou querendo, o que eu estou objetivando. A B, Breno, não seria a B. No caso, seria a letra C. Simboliza certos indivíduos. Não. A D. É um elemento de uma situação que seria cômica se não fosse trágica. Quer dizer, seria engraçado você falar sobre isso, né, que você vai colocar, se não fosse trágico. Ah, cadê seu pai? Sei lá. Cadê seu pai? Sei lá, cadê sua mãe? Cadê alguém? O que ele fez? Morreu? Você fala assim, uma pessoa morreu, aí a pessoa te responde assim, morreu, realmente a pessoa morreu. Gente, você vai se arrepender de ter falado aquilo, né? Porque realmente a pessoa morreu. Aí você quer ser irônico com a outra. Ah, morreu? Não. Quando as coisas estão ruins. Então, aqui no caso, é a letra D de dado. Considere este título de reportagem de um provedor da internet. Escolha o biquíni ideal para seu corpo com preço baixo. Olha isso, gente. Escolha o biquíni ideal para seu corpo com preço baixo. Quer dizer, o biquíni era para ter o preço baixo, mas a frase está dando a entender que a pessoa vende o corpo e que a pessoa ainda vende um corpo, vende o seu corpo por um preço baixo, né? A ordenação dada aos termos desse enunciado possibilita uma interpretação, no mínimo, engraçada. Aponte a alternativa em que a nova redação aqui, gente, é a nova escrita, é a forma que você for escrever. Com a reorganização dos termos, é a mais adequada para dar a ele o sentido pretendido pelo redator do texto. Lembrando, o redator é a pessoa que escreve a redação, que escreve o texto. Qual seria a opção da número 4? Eu acho que é a letra C. Eu acho que é D. Letra D. Por que é a C, Breno? Como o senhor havia dito antes, né, a escolha de biquíni havia um preço ideal, mas um corpo bem alto, se não me engano. Escolha o Um biquíni preço, ideal. certo?
e com preço baixo para seu corpo. Quando eu falo e com preço baixo para seu corpo, eu ainda estou fazendo com que a minha frase não esteja clara. Quando eu falo escolha o biquíni ideal e com preço baixo para o seu corpo, eu posso estar me referindo ao biquíni, como eu ainda posso estar me referindo ao corpo. Agora, D, escolha o biquíni com preço baixo ideal para seu corpo. É a letra D de dado. 5. Nas frases abaixo, a estruturação sintática, isto é, a ordenação dos elementos linguísticos que as constituem, gera ambiguidade. Olha isso, gente, número 1. Prefira alimentos que informam que não tem colesterol no rótulo. Gente, que não tem colesterol no rótulo. Quer dizer, o rótulo que tem colesterol, né? O rótulo... O cachorro escondeu o osso que achou no quintal. Qual dos dois possíveis sentidos da frase 1 é absurdo? Ó, aqui eu vou colocar a resposta no chat, porque ela é maior. Então, eu vou preferir colocar aqui. Então, olha só. O sentido é absurdo. Se entendermos que a frase recomenda que as pessoas devem preferir alimentos cujos rótulos não têm colesterol. Rótulo. No caso, né, que seria um rótulo, um pedaço de papel. Obviamente, não tem colesterol, né, gente? Como é que um pedaço de papel vai ter colesterol? O que tem colesterol são certos alimentos. Vê se foi, gente. Todo mundo recebeu aí a resposta? Aqui eu comi a palavra certos, tá, gente? Coloquei ceros e, na verdade, certos. É chato isso, né? Porque a gente acaba... Ok. Acaba que as pessoas acham que a gente não sabe escrever, né? Vamos voltar aqui. Letra B. Alterando apenas a ordem das palavras da frase 1, reescreva de maneiras a eliminar possibilidades de sentido absurdo. No caso, seria como, gente? Prefira alimentos que informam no rótulo que não tem colesterol.
técnica 5P. No rótulo, né, que não tem colesterol. C. Reescreva a frase 2, alterando apenas a ordem de seus componentes lexicais. Turma, lembra que lexical vem de léxico, né? Léxico são o conjunto de palavras que a língua portuguesa oferece, né? De maneira a ficar claro que o esconderijo escolhido pelo cachorro foi o quintal e que o osso estava no quintal quando o cachorro o achou. Então, no caso a C, vamos lá. O cachorro, a primeira bolinha, tá, gente? O cachorro escondeu no quintal o osso que achou. Aí depois está falando, o osso estava no quintal quando o cachorro o achou. Então, como que a gente pode colocar aí? O cachorro escondeu o osso que no quintal achou. E ainda tem uma outra possibilidade de pergunta, uma outra possibilidade de resposta, que seria o osso que achou no quintal o cachorro escondeu. Gente, todo mundo se achou nessa questão aí? Não se esqueça que tem duas bolinhas, tá? Ok. Gente, a Stephanie não está entrando para a aula, não? Ok. Ponto de partida. Olha só, turma. Dê uma olhada nisso aqui, né? Vamos dar uma olhada nesse ponto de partida. Turma, olha só. Vamos dar uma olhada nesse quadro aqui, né? Vamos analisar esses cartoons aqui. No caso, eu tenho a palavra forte em cima e a palavra fraco embaixo. Vocês reparem que tem pessoas, homens, né, carregando outros homens. No cartoon de baixo, eu tenho verdade, mentira. Ou seja, eu penso na verdade, mas eu falo mentira. Leia para mim, Breno, por favor. Breno leia o primeiro parágrafo e Rafael Cuba leia os dois últimos. Tudo bem.
Em ambos estabelecem relações entre as palavras antônimas e respectivas imagens. No primeiro caso, a imagem mostra pessoas fracas, carregando pessoas fortes. Observe que as pessoas fortes usam cartolas que simbolizam riqueza, luxo, ostentação. Assim, neste contexto, as palavras fraco e forte devem ser interpretadas não como uma característica física, e sim social e econômica. Isso nos permite compreender que o cartoon critica uma contradição de nossa estrutura social, no qual os mais fracos, pobres, carregam isto, sustentam os mais fortes, ricos. E, evidentemente, numa sociedade mais justa e equilibrada, deveria acontecer o contrário. No segundo cartoon, o tema é o modo de pensar e agir das pessoas em geral. Elas pensam verdades, mas dizem mentiras. Por meio dessa contradição, o texto critica o cinismo, a hipocrisia e a falsidade que, muitas vezes, podem ser percebidos no caráter ou no comportamento de determinadas pessoas. Os dois textos, portanto, combinam de maneira criativa as imagens e o jogo semântico das palavras para veicular um posicionamento crítico relativo a determinados aspectos da sociedade e, assim, propor ao leitor uma reflexão a respeito dos temas neles abordados. Ok. Olha só, gente. Obrigado, senhores. Vimos na primeira parte deste capítulo que se dois ou mais vocábulos são sinônimos, não é indiferente usar qualquer um deles. Há sempre um mais adequado à situação de comunicação. Isso vale também para os enunciados em geral. O falante escolhe um modo de dizer que melhor se ajusta aos seus objetivos, à sua intencionalidade e ao contexto do ato de comunicação. Considere, então, estas 3 manchetes jornalísticas a respeito da saída de um economista da presidência do Banco Central. Jornal 1. Presidente do BC, do Banco Central, deixa o cargo. Jornal 2. Czar do Banco Central entrega o poder. Terceira. Manda-chuva do Banco Central pega o boné. Responda justificando de maneira concisa. Gente, isso é maravilhoso, né? A. Elas constituem paráfrases de uma outra. Justifique. Está ocorrendo paráfrase, turma? Sim, gente, está ocorrendo paráfrase, né? Por que está ocorrendo paráfrase? Ele está falando a mesma coisa, mas com palavras diferentes, né? Vamos lá. Embora use palavras diferentes, os jornais dizem a mesma coisa. Depois, na B. Qual das 3 manchetes expõe claramente uma crítica ao presidente que pediu demissão? Jornal 2. O Jornal 2. Por que seria o Jornal 2? Porque César do BC entrega o poder. Então, ele praticamente estaria se autoproclamando. Ele queria deixar o cargo, praticamente. Isso aí, ele está fazendo uma crítica ao próprio imperador da Rússia, né? Ele está fazendo uma crítica ao imperador da Rússia. Exatamente. E também, quando ele chama de czar, né, no caso, ele está falando que seria uma forma... ele era exatamente autoritário. Né? Quando eu chego e falo a alguém, gente, sei lá, lá vai o Hitler. Né? Eu estou comparando alguma coisa que ele fez, ou de bom ou de ruim para a sociedade. Né? Não sei se vocês estão conseguindo me compreender. Então, no caso aí, turma, a B, como que nós poderíamos responder? Né? O Jornal 2.
Deixa eu responder aqui no chat. Falta pouco tempo, né, para acabar. Então, olha só. No caso A1B, né? Então, vamos lá. Jornal 2. Vamos lá. A palavra pisar título do antigo imperador da Rússia, os imperadores, na verdade, né? Da Rússia, e poder dão a entender que, enquanto ocupou o cargo, o presidente do Banco Central era demasiadamente... Gente, é o meu cachorro que está latindo, tá? Autoritário e agia como se fosse um poderoso imperador. Turma, olha só, a questão C da 1, o restante dos exercícios, já no caso, o exercício C e D do 1, o exercício 2 e a página 182 ficará para casa, tá? Ficarão para casa. Então, no caso, para casa, né? O restante da página 181 e a página 182, tá? Ficarão para casa e eu vou corrigir na próxima aula. Tá ok? Alguma dúvida? Primeiro ano. Esse joinha é ok ou significa que... Ah, sem dúvida, né? Entendi aqui. Então tá ótimo. Gente, a nossa próxima aula, eu não sei se eu já entro no próximo capítulo, se eu faço mais exercícios sobre isso, porque eu vou ter que dar uma segurada, né? Como é que vai ficar isso aí, né? Então, olha só, turma, é isso, tá? Fique com Deus. Qualquer coisa, me chamem, sei lá, nas redes sociais, alguma dúvida, tá? Não saiam de casa, aquela velha história, né? Cuidem do vovô e da vovó, do papai e da mamãe, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.